atos, todas as palavras, todas as ações que nós tomamos, elas começam num pensamento. Elas começam em algo que nós pensamos, em algo que nós imaginamos. Tem um versículo que eu amo muito que diz: assim como você imagina, assim você é. Assim como você pensa, assim você é. Então a nossa mente, ela tem um fator crucial na nossa vida. Na verdade, tudo que nós pensamos, nós geramos, nós somos, nós fazemos. E é por isso que a nossa mente é tão atacada. Ontem nós ouvimos uma palavra aqui sobre nós aprendermos a dizer não para o diabo, para aquilo que às vezes ele coloca, para as mentiras. E os jovens, na verdade, nós jovens, eu me coloco no lugar também, porque eu também sou jovem, né? Olha, esse rostinho, viu? Eu e tu, Val, somos... Olha só. Obrigada, gente. Podem falar mais. Eu sou jovem, que eu digo que você é jovem até o fim, que na verdade a juventude não está na idade, está no estado de espírito. Porque eu conheço pessoas que têm 14, 15, 16 anos que parecem da terceira idade. Mas conheço também uns de 40, 50, 60 que são super jovens, né? É o estado de espírito. Mas nós jovens, como eu ia falando, nós somos atacados na nossa mente por aquilo que às vezes o diabo quer tirar de nós. Então ele coloca um pensamento de incapacidade, um pensamento de que nós não podemos, um pensamento de que nós não prestamos, um pensamento às vezes a partir de uma palavra de alguém, a partir de alguém que lança algo sobre as nossas vidas, até mesmo os nossos pais, pessoas que nós amamos, pessoas que nós temos no nosso coração. Então assim, o que eu quero hoje falar com você é sobre nós vivemos essa metanoia, mas eu não vou falar sobre o que nós temos que fazer daqui para frente. Eu vou ouvir algumas pessoas que tiveram uma metanoia. Algumas pessoas que passaram por essa transformação. E eu tenho certeza que junto comigo nós vamos poder falar sobre como viver essa transformação, como viver esse tempo, como realmente lutar contra esses pensamentos negativos, esses sentimentos, às vezes, que nós lutamos tanto. Porque é possível, mas é necessário que Jesus esteja conosco. É muito triste você ver o índice. Nós estamos aqui em Joinville com o caso de um menino, né, que sumiu. E eles estão comentando que ele cometeu suicídio, então eles estão atrás do corpo dele. Nós oramos para que não, para que logo ele seja encontrado vivo. Mas assim, é muito triste você ver o quanto é alto o índice de suicídio de jovens. O quanto é alto o pensamento de se tirar a vida da juventude. O quanto é alto, às vezes, a entrega, o desistir de um jovem. Eu até brincava esses dias que veio um jovem com um problema emocional e estava querendo se tirar a vida, e eu disse para ele: amigo, espera. Eu falei: espera, porque tu vai ficar mais velho, tu vai casar, tu vai ter um monte de problema para tirar a vida. Eu falei: não tira só por isso. Aí ele começou a rir na hora, mas é que eu fui querer brincar. Eu disse assim: tem tantos problemas maiores para você. E aí na hora ele riu e disse: ai, pastor, eu falei: sabe por que eu estou falando isso para você? Porque eu quero mostrar para você que isso não é válido o suficiente para que você pense algo como isso. Porque nada justifica. Só que às vezes um pensamento tão pequeno, às vezes um problema financeiro, um problema emocional, um problema familiar, nos faz tomar algumas atitudes dessas, que nos levam para o inferno, que acabam com a nossa vida, que destroem famílias, que deixam marcas muito fortes na vida de todo mundo que passa por isso. Então que nós possamos hoje ser a diferença nessa geração. Todo o avivamento que a terra viveu começou por um jovem. Então, se nós temos aqui vários de vocês, eu tenho certeza que se um de vocês se levantar para decidir mudar a vida de outros, já vai ser suficiente. Nós não precisamos de uma multidão de jovens para o avivamento começar. Nós precisamos de um jovem decidido para o avivamento começar. E nós temos jovens aqui assim? Amém! Então eu quero chamar alguns aqui. Olha aí, ó, o pastor é um deles. Ele é jovem, ele está querendo ser jovem. Eu quero chamar algumas pessoas aqui comigo, eu nem avisei eles, vai ser bem de última hora. Eu quero chamar a Samara, viu? Vem, Sá. Eu quero chamar a Cal, lá de Itapema. Ela olhou para o lado. Tem mais alguém aqui com esse mesmo nome que eu? Não. Podem ir sentando aqui. Lucas, vem cá. A Malu.
A Malu, essa Malu aqui. A Malu 1. A Malu 1. É que nós temos 2 Malu agora, gente. 2 Malu. É uma confusão danada. Porque as 2 Malu tem 2 Mateus. Daí, tipo, fica aqui, a Malu do Mateus, mas elas são as 2 do Mateus. Aí eu entreguei camiseta errada. Entreguei as camisetas da Malu do Mateus pro outro Malu e Mateus. Uma confusão. Meu Deus, temos que colocar número nisso. Eles vão entregar os microfones aqui para vocês. Deixa eu ver quem que é a outra pessoa que eu quero chamar. Tô vendo. O pessoal do Itapema. Vocês sabem que baixou a cabeça, a gente chama, né? Essa é a estratégia, na verdade, de você chamar alguém para estar aqui. Andy, vem cá. Eu sei. Meu líder. Tá bom, nós já sabemos, tá tudo certo. Isso aí, discípulo que ama faz escândalo. E eu chamo vocês aqui porque eu quero que vocês me ajudem a pregar para esses jovens nessa manhã. Porque eu sei que vocês todos têm passado por uma metanoia, já passaram pela metanoia e estão em processo. Porque a metanoia, gente, a mudança de mente não é uma coisa que acontece só uma vez. Ela é contínua, ela é gradativa, ela vai acontecendo dia após dia. Porque a gente pensa, então eu vou para a igreja, eu estou lá, a primeira vez que eu vou, mudei de vida. Não. É o primeiro contato que você tem com a mudança de vida. É a primeira experiência que você tem com alguém que torna possível a tua transformação. Então eles vão me falar e vão me ajudar sobre isso. Como foi a transformação de vocês? Eu vou começar pela Sá. Como foi, Sá, o momento que você entendeu que você precisava ter uma metanoia? Primeiro, qual foi o momento que você chegou nesse ápice, sabe? De pensar e dizer, eu preciso mudar. Como você chegou e como foi esse processo? Conte para nós. Alguns já conhecem o testemunho da Sá, mas eu acredito que muitos de vocês ainda nem ouviram. Ok, bom dia mais uma vez, né? Foi um Bom milhão dia! de bom dias, né? Bom dia! Então, né, meu Deus, vou tentar resumir o máximo possível, mas desde pequena eu sempre sofri bastante dentro de mim, né? Uma guerra que existia dentro de mim. Por conta de baixa autoestima, por conta do divórcio dos meus pais, por conta de uma guerra que eu tinha até com a minha irmã. Para quem não sabe, a Jude, aquela magrinha ali, é a minha irmã. Ela tá com dor, gente, ela tirou o siso. Ela não pode rir. E eu tinha tanta guerra dentro de mim que eu acabava criando até um ódio por ela, sendo minha irmã, porque ela era magrinha, eu era gordinha. E tudo isso de pensamentos se tornou realmente algo real fisicamente para mim. E isso foi crescendo dentro de mim, um ódio de mim mesma, um ódio de qualquer pessoa. Até quando eu cheguei na igreja, a Moni falava ainda com a pastora, ela me conta hoje, né? Mas no tempo não. Que ela falava, gente, eu não consigo lidar com a Samara, ela é muito chata, assim, de brava, qualquer coisa me irritava. Mas é porque a ira era algo que tomava conta de mim, porque era uma defesa que eu tinha de como lidar com os meus sentimentos, era com a raiva. E quando eu tinha 17 anos de idade, eu estava no ensino médio, e enquanto todo mundo falava sobre faculdade, sobre, né, ano que vem a gente vai trabalhar com isso, cursar isso, na minha cabeça eu não sabia nem que eu ia ser no outro dia. Eu não sabia o que eu queria da minha vida. E isso começou a ficar uma dúvida tão grande e me consumiu de uma certa forma, ao ponto de eu tentar suicídio. Dia 13 de junho de 2018, eu me joguei na frente de um carro, indo para a escola, onde eu, né, tive que levar 12 pontos no rosto, 9 pontos na cabeça, levei 3 no pé, e eu fraturei a minha bacia em 9 lugares. Eu tenho 2 placas e 18 pinos na bacia, e uma lesão na coluna. E por platina, menina. E quando eu cheguei no hospital e eu vi a minha mãe ali noite e dia comigo, e quando eu tava na maca eu não podia me mexer, eu não podia fazer nada, tive que ficar na morfina, tive que usar fralda, e eu ficava me sentindo tão constrangida com tudo aquilo, tão machucada, que
eu olhava para mim aquela situação e a única coisa que eu falava era que eu era tão imprestável que nem para morrer eu servia. Nem a morte me queria. E isso tomou conta de mim de um jeito muito grande. E o dia ia passando e fazendo pontos, fazendo cirurgia e o médico se preparando porque eu fraturei o lado esquerdo da bacia. E do lado esquerdo nós temos uma artéria que passa direto para o coração. E ele falou, ela fraturou embaixo dessa artéria. Se eu mexo ali e eu acabo mexendo nessa artéria, que acontece alguma coisa, algum rompimento, ela morre na mesa da cirurgia na hora. E aí o médico falou para minha mãe, eu prefiro deixar ela na cadeira de rodas do que mexer ali e fazer uma cirurgia de risco dessa. Porque eu sei que o grau de risco é bem grande. Só que a minha mãe, graças a Deus, é uma mulher de muita fé. E ela orava muito por mim, assim como também pelos meus irmãos. E aí ela falou pro médico que eu não ia ficar na cadeira de rodas e que ele podia fazer a cirurgia sim. E aí a minha mãe assinou um termo de responsabilidade. E aí o médico fez a cirurgia. Graças a Deus foi um sucesso, deu tudo certo. E quando eu fui para casa, né, todo o processo foi bem doloroso. Tive que ficar de cama, fui para cadeira de rodas, fui para andador. Ah, detalhe, o médico falou que eu teria que ficar 5 anos na cadeira de rodas, porque o peso do meu corpo em cima da minha bacia é grande. E isso dificultaria bastante o meu desenvolvimento, toda essa questão para as minhas pernas voltarem até a sustentação necessária. Fazem 4 anos que eu sofri o acidente. Eu só fiquei 2 meses numa cadeira de rodas. Para a glória de Deus. Quando eu voltei, eu fiquei 1 ano em repouso e tudo mais. No outro ano, em 2019, foi onde eu conheci um menino, né, o Igor, que era um menino é um menino da nossa igreja. E conversando com ele, tudo foi, e ele falou para mim da Eira, né? E eu na hora falei, Eira? Nunca ouvi falar dessa igreja. E aí ele falou, é uma igreja mais jovem, sabe aquelas igrejas da parede preta? Aí eu falei, legal, tipo, uma vibe, né? Só que eu tinha um receio de igreja, porque eu cresci na igreja. E quando os meus pais se divorciaram, a igreja que nós íamos, os membros ficaram contra a gente. Porque falavam que o divórcio era do diabo, um monte de coisas. E isso me machucou também, a igreja, as pessoas. E aí eu cheguei aqui completamente reprimida. Eu fiquei com muito receio. E eu lembro que eu cheguei e eu pensei na minha cabeça, eu vou vir só hoje, eu nunca mais vou querer pisar aqui. Quando eu cheguei, a Tânia, para quem conhece a Tânia, ela estava na recepção. E ela me abraçou. E ela falou, nossa, seja bem-vinda, como você é linda, né, e tudo mais. E o amor me constrangeu de uma forma gigante. E daquele dia em diante eu nunca mais quis parar de vir. Quando eu estava nas células, comecei a frequentar a célula, comecei a ter a Mônica como minha líder. E eles começaram a me alimentar muito da questão do encontro com Deus. Para quem não fez, faça, vale muito a pena. Nesse processo para ir para o encontro com Deus, foi quando eu percebi que muita coisa dentro de mim precisava ser mudada. Principalmente a minha ira e a questão de que eu não conseguia ser uma pessoa amável, uma pessoa que transborda amor. Que é alguém que eu, pelo menos, me vejo hoje e eu percebo que foi realmente uma mudança extrema. Eu vivi uma metanoia. E nesse processo, até o meu encontro com Deus, até eu começar a crescer cada vez mais, eu comecei a perceber pontos específicos em mim que eu precisava mudar. A questão do ódio e da ira de mim mesma, por conta da baixa autoestima, e também de pessoas, porque qualquer coisa me magoava. Era impressionante que qualquer coisa me ofendia. Isso não é certo. Sabe? É necessário ter essa peneira de entender que coisas são para fazer a gente crescer. Palavras são para fazer a gente crescer. Seja ela uma crítica negativa ou positiva, é para fazer a gente crescer. E eu não aceitava críticas negativas. Tudo que era para mim, que me ofendia, que era algo negativo para mim, eu não conseguia ouvir aquilo. E eu ficava muito irada, ficava muito brava. A Moni falava aqui, dava para ver de longe o bico já. Eu ficava muito bicuda, eu ficava muito brava.
Isso fez eu morrer em ministérios, né? Que eu tinha entrado na dança, tudo, e isso foi me matando. Porque tudo que era negativo para mim fazia com que eu me tornasse uma pessoa amarga. E durante todo esse processo foi acontecendo e eu fui entendendo que eu precisava ser moldada de volta, eu precisava ser quebrada e ser moldada de volta. Só que por Jesus, pelo amor. Foi um processo doloroso, foi um processo onde me machucou, porque ele toca em feridas, né? Que são necessárias ser tocadas para poder ser curadas. Assim como, por exemplo, essa cicatriz. Hoje eu posso mexer à vontade, ela não dói. Mas quando ela estava aberta, ela doía. Se tocasse, machucava. E assim eram as feridas dentro de mim. Porque eram coisas que eu não queria que tocasse, porque doía. Mas um dia eu tive que permitir Jesus tocar, para que hoje se tornassem cicatrizes. Glória a Deus. Pode aplaudir a Jesus? Olha que legal que a Sá falou que todo o processo, na verdade, do pensamento dela suicida começou aonde? Na mente. Por isso a importância dessa transformação de mente. A gente pensa que às vezes estar na igreja ou ir para Cristo é uma mudança externa, de roupa, de disso e daquilo. Não, na verdade começa de dentro para fora. Se eu não mudar os meus pensamentos em relação a mim mesmo, em relação a Deus, em relação a outras pessoas, vai ser muito difícil eu conseguir ter essa transformação, ter essa metanoia. A Sá disse que ela começou pensando que ela era diferente. A irmã é magrinha, eu sou gordinha. Eu não tenho o mesmo padrão, não sou talvez tão bonita quanto. E começou os pensamentos. E ela até comentou alguma vez, tá? Eu lembro do testemunho que tu disse, que às vezes até os teus familiares falavam, né? Sim, é verdade. Tem familiares meus, né? Que quando a gente passava Natal em família ou algo assim, a gente chegava na casa dos meus avós e tinha umas tias lá que elas abraçavam a Júlia e falavam: ai, a Júlia vai ser modelo, né? A Júlia vai ser atriz. E quando elas me viam, elas simplesmente olhavam para mim e falavam: Samara, tu tem que emagrecer. E isso quando eu tinha 7, 8, 9 anos de idade. Então, para mim, aquilo ali era algo que batia de frente como uma ofensa tão grande que quando eu me olhava no espelho era exatamente o que eu via. Aquilo eu absorvia tão forte que realmente quando eu olhava no espelho a única coisa que eu via era que eu sou gorda, que eu sou feia, que eu sou isso, que eu sou aquilo. E aí fez com que eu criasse uma guerra também com a minha própria irmã. Porque daí ela achava que era culpa da Judy. A Judy tadinha ali lutando para engordar um pouquinho, sofrendo do lado oposto, na verdade. Mas não tinha nada contra a irmã, mas o pensamento fez tudo isso, né? E a gente vê às vezes que tem jovens e a gordura, digamos assim, tô acima do peso, é só isso que vai me fazer pensar que eu sou. Não, às vezes são tantas coisas. A gente tem o complexo às vezes de um cabelo, o complexo do nariz, alguma coisa que a gente pega às vezes, e o diabo aproveita isso para nos fazer nos sentir menores, diferentes, mais feios. Eu, por exemplo, na minha infância, na minha adolescência, assim, eu era muito magra, demais, assim, muito magra mesmo. E eu não gostava disso também, porque as minhas amigas já estavam criando corpo com 13, 14, 15 anos, e eu, reta que nem uma tábua, sabe? Porque a Dani tá lá dizendo, é verdade. Porque a Dani é pequenininha. E eu era assim, então eu me sentia mal. Isso já era um outro processo que eu tinha. Tomava biotônico Fontoura demais, assim, para ver se engordava. Agora o negócio está aparecendo aqui, está surgindo o biotônico. Está surgindo agora o processo. Mas por quê? Porque isso me fazia mal. Eu lembro que eu fui criada com uma prima que ela já era um pouquinho mais mocinha que eu. Então ela já tinha um pouco mais de corpo e tudo. E nessa fase que nós estávamos crescendo, eu via ela já criando um corpo um pouco mais bonitinho do que o meu. E eu também tinha esse complexo. Achava que eu não era bonita como ela. Enfim, então assim, às vezes é uma coisinha que o diabo aproveita na mente do jovem, do adolescente, e começa a colocar esse tipo de complexo. Mas o que nós precisamos entender é essa segurança que hoje a Samara fala, por exemplo. Sabe? Eu lembro que um dia ela falou para mim que essa cicatriz, que um dia foi vergonha para ela, hoje é uma das coisas que ela mais ama no corpo dela. Porque faz parte da história dela, já não tem mais vergonha. Ela diz, eu amo quando eu vejo essa cicatriz numa foto, já não tiro mais foto escondendo. Por quê? Porque hoje ela é tão segura daquilo que ela é em Deus, que ela não precisa de uma aprovação de homens para dizer, não, tu é bonita, tu é feia, tu é isso, tu é aquilo. Não existe padrão que direciona agora o sentimento que ela tem.
Porque o padrão que ela tem agora vem de Deus. E que nós possamos ser assim. Sabe, que você olhe para você e se existe algo que está na sua mente dizendo que você talvez não é como você gostaria que fosse, diga não. Coloque a palavra de ontem em prática. Diga, não aceito esse pensamento. Não. Não aceito esse sentimento, não aceito esse pensamento, porque Deus me fez assim e eu sou lindo assim. Porque essa segurança vai fazer você se sentir também amado e os outros vão poder amar você. Porque quando a pessoa não se ama, ó, a Sá agora está namorando. Ela não é mais solteira, ela é comprometida. E o namorado dela, o Marco, cadê o Marco? Tá lá o Marco, tá ali, bem rápido, tipo assim, por favor, rápido. O Marco, ele lutou pela Samara durante muito tempo. 3 anos. E assim, ó, a gente olha às vezes e diz assim, meu Deus, enquanto a Samara não se amava o suficiente, o Marco já amava ela. E foi preciso ela entender o amor de Deus sobre ela, para que ela pudesse aceitar o amor do namorado. Que logo vai ser noivo e logo vai ser marido. Que é um namoro com propósito. Mas olha, enquanto ela ainda não se sentia amada, ele já amava ela, ele já via o que ela ainda não enxergava. Mas ela não conseguia se abrir para o relacionamento, ela não conseguia se abrir para poder ser feliz. Por quê? Porque ela ainda não estava completa, não estava curada, não estava sarada. Então, às vezes, a gente acha que não. Ah, mas é só eu que sofro. Não, é outros também que vão sofrer. De repente, você está com alguém do seu lado, isso até para pessoas que estão casadas já. E, às vezes, por você ter um complexo, você acaba impedindo de ser feliz com o teu relacionamento. Se impedindo e impedindo o outro de ser feliz. Porque a sua mente está, às vezes, bitolada a esse tipo de sentimento. Então, glória a Deus que a Samara teve uma metanoia e nos trouxe esse ensinamento hoje. Vou pular lá para Malu. Malu, quando foi o momento em que você entendeu que você precisava ter essa metanoia? Quando foi uma transformação que você viveu e o que foi importante para você nesse processo? Oi. Eu sempre fui de uma família cristã, né? A gente nasceu indo para a igreja e a gente já sabia de todos os ensinamentos, tudo. Só que uma coisa é você nascer dentro da igreja, outra coisa é você ser igreja. E durante um tempo, meus pais se separaram, minha mãe casou de novo, e esse casamento que ela iniciou de novo, o cara não era uma pessoa, gente boa, assim, sabe? Não sei se vocês entendem. A gente sofreu muito durante muito tempo, assim, com ele. Ele batia na minha mãe. Aconteceu muita coisa, sabe? Se eu for ficar aqui, eu vou ficar muito tempo. Então, a gente sofreu muito e durante esse tempo, a gente parou de ir na igreja. E eu comecei a questionar Deus, porque nós seres humanos, a gente tem o costume de achar que porque está acontecendo algo ruim é porque Deus não está ali. E isso é errado, porque Deus está ali em todos os momentos, principalmente nesses ruins. E quando ele vinha para cima da minha mãe, a gente ia tentar defender tudo. E depois eu entrava no quarto e eu chorava, falava assim, Senhor, eu cresci contigo. Eu estava ali ouvindo de ti, sabendo que ouvia falar que você fazia milagre e tal. E por que isso está acontecendo na minha vida? Por que eu estou passando por isso? Por que eu vejo a minha mãe entrar no banheiro e se cortar? Por que isso está acontecendo? E tem uma música do Rodolfo, né, que fala que das nossas feridas vai sair cura. E hoje eu entendo isso. E depois que a gente se mudou aqui para Joinville, porque eu era do Mato Grosso do Sul, a gente, acho que 2 anos depois, o meu irmão, ele conheceu o Lucas, ou foi o Celo, não lembro de Celo? O Celo e o Lucas. E daí, no aniversário de 18 anos do meu irmão, foi a galera toda lá para casa. E nesse tempo estava acontecendo uma fuzuê, né? Aquela coisa lá. Aquela coisa ruim. E nesse meio tempo, meu irmão conheceu o Celo, conheceu o Lucas. E daí foi o pessoal lá em casa, no aniversário dele.
Daí eu conheci a Bruna, e a Bruna colou em mim. E o meu irmão, ele me escondia, não queria me levar pra igreja, parece. Ele tinha medo, não sei, de que as pessoas soubessem de verdade o que a gente passava ali dentro de casa, não sei. E quando eu realmente vim pra igreja, eu falo que as coisas dali começaram a mudar, sabe? O meu irmão foi um canal e nós dois fomos o canal na nossa casa, de verdade. Que nem eu falei no início, uma coisa é você estar na igreja a vida toda e outra coisa é você ser igreja. Quando a minha metanoia começou, quando eu fiz o encontro com Deus também. E ali eu entendi realmente o que era certo e o que era errado, o que era ser igreja, o que era ser uma pessoa dentro da igreja, o que você precisava mudar. E dali eu comecei a entender. E mesmo assim, a gente ainda tá passando aquela peleja com o meu padrasto, questões financeiras, aquela coisa toda ruim. E eu ainda continuava questionando Deus. Sabe quando você é aquele filho chato que fica assim, mas por quê? Mas por quê? E Deus falou assim, filho, eu tô contigo. Tu vai entender isso um dia. Dando um resumão. Hoje a minha mãe tem um casamento muito abençoado. Se separou aquela coisa ruim. Tribulado. Se separou desse cara. Hoje o Giovanni, né, que é o meu padrasto, minha mãe tem um casamento totalmente renovado. Eu falo que hoje sim eu me espelho no casamento da minha mãe, sabe? Porque, meu Deus, ele é muito bom pra minha mãe. E eu pedia pra Deus, eu quero alguém que faça, não faça tão bem assim pra gente, aos filhos, mas que faça bem pra ela, sabe? E eu orei tudo isso no encontro com Deus. No encontro com Deus, eu falei o que eu queria que acontecesse na minha vida. E a minha família também era toda brigada. Meu Deus, gente, era um fuzuê, meu Deus. E depois dali não foi só no encontro que começou tudo, né? É o depois. E depois eu fui me afastando de amizades que estavam querendo me levar pro caminho ruim. Quase que fui. Meu Deus. Porque a gente tem que buscar mudança todos os dias. Não é só no sábado também quando a gente está aqui na igreja. E mesmo quando eu saí do encontro, eu tive que entender isso depois. E foi um processinho ali para entender depois. Mas mesmo assim, uma frase que a Bruna sempre me falava é que se com Jesus está difícil, sem ele é bem pior. E essa frase foi uma frase que sempre me levou a não sair dos caminhos de Jesus. Porque eu sabia que ele estava ali por mim, mas eu ainda tinha que entender que se acontecesse coisa ruim, ele estava ali por mim também. Enfim, minha mãe se separou desse cara. Eu perdoei ele. Eu perdoei por tudo que ele fez, perdoei. Desejo tudo de bom para ele, que Deus abençoe. E dali em diante, eu comecei a decidir pensar, porque a gente também tem que decidir mudar os nossos pensamentos. Então, comecei a decidir que eu perdoava ele, comecei a decidir mudança na minha vida, que a minha família só ia mudar, as coisas lá em casa só iam mudar se a gente começasse a mudar. E dali por diante, daí tá tudo bem. Não falo que a gente não passa por provações hoje, claro que a gente passa, só que a gente a gente mudar os nossos pensamentos, que Jesus está ali com a gente, que a gente deve persistir, que a gente deve continuar, é o que faz toda a diferença. E hoje toda a família da Malu tá na igreja, a mãe, a avó, o irmão, a cunhada. E o padrasto que ela fala foi para o encontro também, batizou, entregou a vida para Jesus. Hoje também é um homem salvo, graças a essa mudança que começou na vida deles, né? Dela, aí o irmão dela junto também. Então, assim, a Malu falou algo muito interessante, que ela disse, é preciso decidir mudar os nossos pensamentos. Existem pensamentos que somos nós que decidimos. Eu sempre falo que o passarinho, ele pode pousar na minha cabeça, mas eu é que decido se eu vou deixar ele fazer ninho ou não. Porque o pensamento, ele vem na mente de todo mundo. De todos nós vão vir pensamentos de incapacidade, de que não vai dar certo,
de que casamento não é bom, de que família é para ser assim mesmo, que é o meu destino ser assim. Mas eu sou quem decido se esse pensamento vai morar em mim, se esse pensamento vai fazer realmente algo em mim. Então, se vem um pensamento disso, eu já digo em nome de Jesus, não aceito. Eu não sou assim, minha família não é assim, Deus tem um plano com a minha vida. Então, nós precisamos decidir. E outro pensamento que nós precisamos decidir também é o perdão. A Malu falou aqui algo muito importante. Quando acontece algo conosco, nós precisamos decidir perdoar. Porque é impossível você viver uma metanoia se você continuar, às vezes, com os pensamentos de rancor, de raiva, de alguém que te feriu, te fez mal. Ah, pastora, mas eu não sinto de perdoar. Mas não é sentimento, é pensamento. É você decidir, decisão. Porque o perdão, na verdade, ele é uma decisão. Eu não vou sentir, porque as pessoas às vezes não merecem o nosso perdão. Realmente, se for pensar, um homem que batia na mãe, que de repente fazia mal para os filhos, que não fazia bem para a família, merece perdão? Se você pensar logicamente, não merece. Mas quem merece o perdão somos nós. Porque eu sempre falo que o perdão nos torna livres. E foi essa liberdade do perdão deles que permitiu que eles pudessem ter uma nova história. Que a família toda pudesse ter uma nova história. Hoje eles são uma família feliz. Não precisam mais se esconder. Não precisam mais correr, às vezes socorrer mãe. Porque já não tem mais um marido violento. Por quê? Porque também decidiram perdoar. Porque o perdão também ele atrai o novo de Deus. Socorrer. Mas o Giovanni é uma benção, né? Graças a Deus, eu digo que ele é a resposta realmente da oração da vida deles. Essa semana a mãe da Malu me contando um testemunho, ela mandou um áudio dele, no testemunho. Ele contando para ela de uma bênção financeira, assim, né? Esse marido dela agora. E aí ele falava, meu amor, minha linda, minha paixão, minha flor. Eu disse, eu não sei quantas vezes, eu acho que ela me mandou o áudio só para mostrar as declarações de amor dele. Porque eu imagino que para ela isso também deva ser uma realização. Que às vezes, imagina uma mulher quantas palavras duras ela ouviu. E agora ela ouvir do marido palavras assim, também é um refrigério, também é uma transformação. E glória a Deus por isso. Vamos a Cal agora, depois eu vou lá no Lucas. Eu quero ouvir também teu testemunho. Porque eu sei que tu tem muita coisa que você viveu. Nos conte, Cauane, como foi a tua metanoia? Eu até descruzei a perna, porque eu tava tremendo tanto. Mas a pastora Regina já me forjou. Ela me ensinou desde a primeira semana que eu tenho que estar sempre pronta. Viu? Olha Desesperada, aí, porém pronta. Desesperado, porém pronta, é isso aí. Bom, eu vou começar do início, né? Eu sou a Cal, eu sou lá de Porto Belo. Quando eu não fui criada pelo meu pai biológico. Ele abandonou a família quando eu nasci. E eu fui criada pelo pai dos meus irmãos, que sempre foi o meu pai. E quando eu tinha 16 anos, ele faleceu. E ele faleceu nos meus braços, assim, na minha frente. E aquilo fez com que toda a minha família se desestruturasse. Assim. Em uma semana, a gente tinha uma família que fazia todos os almoços juntos. E na outra semana, a minha mãe estava em depressão, caiu no alcoolismo e eu era, o pilar da minha casa. E eu tinha só 16 anos. Eu lembro que eu trabalhava de manhã, eu fazia um ensino médio de tarde, de noite eu tinha curso. Eu chegava em casa às 11 da noite e fazia comida para os meus irmãos terem almoço e janta no outro dia. Limpava toda a casa e eu dormia e acordava cedo para fazer toda a rotina. Eu conheci Jesus quando eu tinha 17 anos. Eu era noiva e o menino era da igreja. E lá eu conheci Jesus e me apaixonei e tive aquele primeiro amor. Mas quando a gente rompeu o relacionamento, eu me senti, de certa forma, excluída. Tá tudo bem, eu já fui lá de novo, já tá tudo certo. Mas naquele momento eu era muito imatura, eu tinha só 17 anos e estava passando por muita coisa. E aí eu me afastei. Eu lembro que era uma igreja bem pequenininha, assim, era uma casa de oração e daí depois virou igreja. E eu lembro que, como eu era a única lá que não tinha nascido em berço cristão, eles não faziam de propósito, né? Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu me sentia como se eu não merecesse estar com Jesus. A gente nunca vai merecer, mas era uma coisa muito intensa, como se eu não merecesse o Espírito Santo ou sentir a voz de Deus, sabe?
E eu lembro que por quase um ano eu fiz uma campanha de oração de madrugada. Eu orava e jejuava porque eu queria ser batizada pelo Espírito Santo. Porque eles não iam me batizar enquanto eu não me casasse. Então, nas águas eu não podia ser batizada até o casamento. Essa era a doutrina, né? E quando tudo aquilo começou a acontecer, eu dançava. E eu lembro que eu em oração falei assim: Deus, minha última dança, meu último compromisso é tal dia. Até lá eu vou e depois eu não quero mais. E no último dia que eu fui na igreja, que era o último dia da dança, eu fui batizada com o Espírito Santo. E foi maravilhoso porque Deus, ele sabia que eu não ia mais. E mesmo assim eu fui batizada. Eu digo que uma vez que você sinta o Espírito Santo em você, não importa que tipo de caminho que você vá trilhar, você vai voltar para ele. Porque não tem como você viver sem algo tão grandioso que você já experimentou. Eu passei 6 anos longe de Jesus. E nesses 6 anos eu tive problema com drogas, com bebida. Tive alguns relacionamentos, tive um filho, né? Tenho o Dylan, que é uma bênção. Vivi um relacionamento abusivo com o pai dele. Me separei quando o Dylan tinha 2 meses, e desde então eu sou mãe solo. E tudo começou com o Dylan. Porque quando a gente é mãe, a gente sobrevive a qualquer coisa quando a gente não é mãe, mas quando a gente se torna mãe, existe algo dentro da gente que aflora. Ontem eu dizia para a irmã Maria Helena, que a gente veio junto, que uma mulher, ela já é capaz de muito, mas Deus, ele foi tão maravilhoso que ele deu pra gente o dom de pegar uma coisa que não é nada e transformar em algo grandioso. Ele deu pra gente o dom de construir as coisas. E uma vez que você se torne mãe, você consegue virar outra pessoa, você consegue mudar totalmente a sua vida. Quando meu filho nasceu, eu ainda fumava maconha, e eu fumei por algum tempo, e o Dylan começou a crescer. E ele começou a ir atrás de mim quando eu estava longe dele, fumando. E tudo começou ali, porque eu lembro que tudo que eu pensava era que ele ia na casa da minha mãe e a minha mãe fumava cigarro. Mas ele ia entender depois de um tempo que o que eu estava fumando não era cigarro. Porque ele é uma criança inteligente, ele ia saber. Então eu decidi parar. Isso foram 2 semanas antes de eu ir a primeira vez na ilha. Então eu parei com tudo antes de ir para Jesus. Foi uma transformação que o Espírito Santo já estava fazendo em mim. Eu lembro que em 2020, o Dylan foi internado com uma infecção que ninguém sabia de onde veio, e ele ficou no isolamento. Eu nunca fiquei isolada na minha vida, e eu fiquei em pânico. Tipo, a gente ficou dentro de um quarto por 3 dias e a gente não podia sair. Ele estava recém aprendendo a andar, com um acesso na mão, ele não conseguia mexer a mãozinha. Então, imagina, com uma criança de 1 ano e pouquinho dentro de um quarto trancado por 3 dias. E eu lembro que eu mandava mensagem pra Lai, que é minha amiga, e eu ligava pra ela chorando e dizia: Lai, eu tô enlouquecendo aqui dentro, eu não sei o que fazer. E daí ali ela encontrou a primeira abertura, né? Daí ela falou: Cá, ora pra Deus tirar isso de dentro do seu coração, você conhece Deus. E eu, Deus, era nesse nível, assim, era no nível que toda a frustração que eu não tinha como jogar em cima das pessoas, eu jogava em cima de Deus, porque não tinha como ir lá na casa da pastora e dizer: escolhe você. Não, era a culpa de Deus. E ali eu orei a primeira vez, o Dylan saiu do hospital, até hoje a gente não sabe o que ele tinha. Nenhum exame deu nada, ele foi com suspeita de dengue, não era leishmaniose, não era covid, não era nada. Ele passou 3 dias lá, no 3º dia ele estava bem e a gente foi embora. E ele sempre foi uma criança muito temperamental. Então, o temperamento dele é muito forte. Eu lembro que teve uma época que eu não conseguia lavar a louça. Ele não me deixava lavar a louça. Ele ficava em cima de mim, fazendo arte, subindo as coisas. E eu enlouquecendo. E daí eu falei isso pra Lai. E ela falou assim: Cal, quando ele estiver muito agitado, ora. E ela tem até hoje a mensagem guardada. Esses dias ela me mandou. Que eu mandei pra ela assim: amiga, eu botei desenho pra ele, fui lavar a louça, e ele começou a gritar, fazer um monte de coisa, eu comecei a orar, e ele tá sentado vendo o Mundo Bita, e bati uma foto e mandei pra ela. E daí eu fui, eu acho que 2 vezes na igreja. A pastora hoje, ela não falou pra mim no dia, mas ela falou que quando eu entrei a primeira vez, ela olhou e falou: cara, coitada da Lai. Porque eu era muito brava, assim, ó. Tipo, o meu semblante era bravo, não era uma pessoa que você ia chegar e dar um oi. Eu não era esse tipo de pessoa. E daí eu fui 2 vezes e eu morava um pouco longe. A minha casa é uma rua depois lá da Eira. E tava alugada na época.
E daí eu falei assim, Deus, se eu achar daí nessa época eu já estava orando, se eu achar uma igreja perto da minha casa, eu vou, mas eu não tenho como ir até lá. É inverno, tá frio, porque daí a gente não tem aquele senso de responsabilidade, de prioridade, né? E aí eu tive que sair da casa, deu um reboliço, tive que sair, não encontrava casa em lugar nenhum, tive que sair da casa que eu estava, e daí eu tive que voltar para minha casa, que é uma rua depois da ilha. E eu não tinha mais desculpa daí, eu entendi que não tinha o que fazer mais, eu não tinha mais como negociar com Deus. E aí eu comecei a ir, e faz 1 ano só, eu sou um bebezinho ainda na fé, mas Deus, Ele fez as coisas tão rápido na minha vida, até quando faziam 9 meses que eu estava lá, a gente foi para uma conferência lá em Floripa, né? E a pastora falou assim, só 9 meses, Cal. Meu Deus, mas eu te cobro tanto como se você já estivesse aqui há anos. Porque Deus, Ele transformou as coisas muito rápido na minha vida. Eu entrei, 1 semana depois, a pastora já me enfiou num teatro, e no outro dia já me enfiou noutra coisa. E o senso de responsabilidade me envolveu nas coisas. Eu sempre falo que isso foi muito importante. Porque talvez se eu não tivesse tantas responsabilidades como eu tenho lá, nos momentos em que as coisas ficaram muito difíceis e que os pensamentos de desistência vieram, talvez eu teria desistido. Mas como eu tinha responsabilidades e tinham coisas que tinham sido atribuídas à minha vida, que precisavam que eu estivesse lá para acontecer também, né? Não que precisava, mas eu entendi assim, isso fez com que eu permanecesse firme nas coisas, sabe? E desde então Deus tem desenterrado dons, tem transformado a minha família. A minha mãe foi batizada no encontro com Deus junto comigo, né? Depois de lá ela teve um AVC, 2 meses depois, porque ela foi no encontro e nunca mais foi no culto. Eu não entendi, assim, eu ficava... O que está acontecendo? E daí ela teve um AVC, e era para ela ficar pelo menos alguns meses sem conseguir andar ou falar. E 2 dias depois ela estava falando perfeitamente e andando, e agora, para honra e glória de Deus, ela está lá, está firme, está trabalhando. Mas eu percebo em todo o meu passado, em todos os lugares que eu andei, que Deus, Ele cuidou de mim em todos os momentos. Eu até ontem falava para a Jéssica que eu passei por um processo em que eu tinha muita vergonha do meu passado, sabe? De eu olhar para os lugares onde eu fui, para as coisas que eu fiz e pensar, poxa vida, tipo, por que eu fiz isso, né? Por que eu fiz isso com Deus? Porque eu sei que Ele estava lá cuidando de mim, eu sei que Ele estava me mantendo em pé, e mesmo assim eu estive lá. Esses dias eu mandei para a pastora, era quase meia-noite, o Espírito Santo estava me cutucando e eu fui escrever, porque eu escrevo, agora eu escrevo de novo. E eu fui escrever algumas coisas, e era sobre isso, sabe? Era sobre que quando eu olho para o meu passado, eu percebo que Deus estava lá e eu não consigo não me emocionar com isso, porque mesmo eu estando em lugares que eu não deveria, eu entendo que Ele estava lá cuidando de mim, porque se Ele não tivesse, eu não estaria aqui hoje, podendo testemunhar e falar dessas coisas. Glória a Deus. Pode aplaudir a Jesus. Uau. A Cal falou algo interessante. Ela disse que antes ela não conseguia ouvir e saber que Deus estava com ela. E depois de todo o processo, ela percebeu que Deus estava lá o tempo todo. Você vê como é engraçado que enquanto a gente passa às vezes por momentos de dor, a gente acha que está sozinho. Mas depois que você passa, você olha e você percebe que você não estava sozinho, que Deus estava lá o tempo todo. Então isso nos mostra que às vezes a nossa mente ela é bloqueada em alguns momentos de dor. Que quando nós estamos passando por algum processo, é como se a gente não conseguisse entender o que está acontecendo. Mas depois você começa a perceber que Deus estava lá. Então isso nos faz pensar que nós podemos viver essa transformação mesmo em períodos de dor. Só que é necessário a gente ter o pensamento correto daquilo que está acontecendo. É você entender que a dor ela é necessária para o teu crescimento. É você entender que essa transformação vai gerar algo em você. Vai transformar algo. E ela disse, né, que a responsabilidade que foi dada a ela, os ministérios, foram os que trouxeram a constância. Então você que tem um ministério, você que é ativo em algo na igreja, veja isso como um presente de Deus para você também. Que isso vai fortalecendo você cada vez mais. Vai firmando, vai fazendo você entender que você é alguém no reino também. E que sim, é uma responsabilidade sua de fazer acontecer. Se eu não estiver aqui não vai acontecer. Não, eu sempre falo que ninguém é insubstituível. Deus levanta outros.
Mas aquilo que Deus preparou para você fazer, é só você quem pode fazer. Ninguém mais vai fazer. Deus vai levantar outros, mas vai ser outra maneira, outra forma, outro chamado. O seu, Deus deu para você. Então, se você está longe daquilo que Deus chamou você para fazer, volte. Porque aquilo que Deus chamou você para fazer, você precisa fazer. Você precisa, porque foi Deus quem deu. E eu sempre falo que longe do nosso propósito, a gente não é feliz. Não é feliz. Foi chamado para dançar, dance. Foi chamado para o ministério de louvor, vá para o ministério de louvor. Porque senão você vai ser vazio. Foi chamado para estar no ministério Kids, foi chamado para estar na intercessão. Faça aquilo que Deus chamou você para fazer. Porque se você estiver longe disso, você não vai ser feliz. E às vezes o diabo, sutilmente, ele coloca pensamentos para nos tirar exatamente do nosso propósito. Porque o propósito, nós temos um propósito com o reino e um propósito fora do reino, que é a tua faculdade, que é o teu trabalho. E eles têm que andar juntos, é paralelo. E muitas vezes o propósito do reino, ele até sobressai a outros, né? Às vezes a gente se torna muito mais ativo naquilo e vira na verdade, a nossa vida. Foi assim que aconteceu comigo, por exemplo. Quando eu conheci Jesus, eu entendi que Deus tinha um chamado para a minha vida. Eu comecei com o ministério de louvor. Aí depois eu fui tentar a dança, daí não deu certo na dança. Mas não porque Jesus não tinha, né? Não era culpa de Jesus, é porque eu nunca recebi o dom da dança. Eu achei que era. Porque eu achava legal, eu gostava. Aí eu fui tentar, não deu certo. Eu fui fazer balé, eu tinha 18 anos, eu fazia balé. Pensa eu caminhando em casa depois. Não conseguia nem andar. Fazer balé com 18 anos, nunca na vida eu tinha feito nenhuma aula de dança, né? Mas eu entendi que eu tinha um ministério de louvor. Então eu comecei a me envolver com o ministério de louvor. E foi ali que Deus começou a acrescentar na minha vida. Eu comecei a dizer não para muitas coisas que me impediam do ministério. E aquilo se transformou na minha vida. Hoje eu estou aqui porque um dia eu entendi que o propósito que Deus tinha com a minha vida no reino era muito maior que qualquer outro. Então, assim, que você viva isso com intensidade. Porque Deus, com toda certeza, te deu um talento para você ser feliz desfrutando dele. E, por exemplo, eu amo quando eu estou vivendo aquilo que Deus tem para mim. Eu sei que todos que estão aqui, quando estão ativos naquilo que foram chamados para fazer, amam, são felizes assim. Agora, se ficam longe, que nem a Malu está longe. Ela é bailarina e ela não está dançando. Mas eu sei que toda vez, né? Mas eu sei que toda vez que ela vê uma dança, que nem ontem à noite, ela viu aqui as gêmeas dançando, ela deve ter ficado, ai meu Deus. Ela já falou, viu? Hoje de manhã nós se arrumando. Entrega, Sá. Hoje de manhã a gente se arrumando. Uma das meninas que dançou estava fazendo a trança dela e ela olhou para mim. Ai, que saudade de dançar. Viu? Porque dá saudade daquilo que nós nascemos para fazer. Então não fique longe. Tá bom, Malu? Volte para aquilo que Deus chamou você, se você está longe. Que não sejam palavras de pessoas, né? A Cal falou aqui, né? Muito bem sobre isso. Que às vezes não é maldade das pessoas, e se for também, não é para elas que a gente faz, é para Jesus. Sabe? Que não sejam palavras de pessoas que parem aquilo que Deus tem para você. Porque tem muito mais o teu propósito para acontecer e abençoar do que às vezes coisas que vêm para nos tirar e nos amaldiçoar. Amém? Vamos lá então, vou ver aqui, vou ouvir o Lucas. A Cal falou, eu sou um bebê, eu tenho 1 ano. Conta para nós, Lucas, quanto tempo você tem? Espera aí, você está ligado embaixo? Pega o da Malu lá. Olá a todos. Olá. Bom dia! Bom dia! Quanto tempo você tem de metanoia, que tu está vivendo essa transformação? Agora vai fazer 1 mês, mas eu já estive mas eu acabei me afastando. É que esses dias eu pedi para ele, quanto tempo que tu tá vindo aqui na igreja e tal, né, para ele dar um testemunho. Ele disse, faz quase 1 mês, tipo assim, vai fazer já quase 1 mês, tipo, todo mundo, já quase 1 mês. Mas você já esteve nos caminhos, como Sim, falou, já né? estive. Conte para nós como foi. Então, vou resumir minha história, porque se for me ficar contando, dá um livro. Aí a Cal escreve o teu livro depois, porque ela gosta de escrever. Vai dar boas vendas, caramba. Meu nome é Lucas, para quem não me conhece. Eu sou ex-travesti. A minha história começa desde criança. Quando eu cresci num lar que não tinha afetividade, um lar onde tinha bebidas, brigas. Meu pai batia muito na minha mãe, entende? Eu passava a maioria do tempo da minha vida na casa dos outros.
Porque eu chegava em casa, eu não tinha amor da minha mãe, não tinha amor do meu pai. E aquilo me doía tanto, sabe? E eu preferia passar o meu tempo na casa dos outros do que na minha casa. Com isso, eu preferia ficar na casa da minha tia, que é lá no Anaburgo, não sei se alguém conhece aqui. Mas eu ficava lá, e eu como uma criança inocente, eu era comprado muito desde criança pelas coisas. Tipo, me oferecia uma coisa, eu já me lumbrecia, eu acho. É assim que se fala. Não, deslumbrecia, como se fala? É deslumbrecia. É isso aí. Deslumbrado, ele ficava deslumbrado, é isso aí. Brilhava os olhos. E de criança, eu passava a maioria do meu tempo na casa da minha tia. Teve um dia que foi na Páscoa, que é um dia que marca muito minha vida, que o meu tio chegou pra mim e ele me ofereceu um ovo de Páscoa. E através disso, foi a primeira vez que meu tio abusou sexualmente de mim. E através disso, todos os dias que eu ia na casa da minha tia, o meu tio sempre abusava de mim e me ameaçava pra mim não contar pra minha mãe. Se eu contasse pra minha mãe, meu pai iria matar meus pais. Até hoje, eu nunca tive a coragem de contar pra minha mãe nem pro meu pai. A única pessoa que sabe disso é minha irmã. Agora, minha sobrinha também tá sabendo, né? Mas eu acredito que se eu tô falando isso agora é porque o Espírito Santo tá me dando coragem de estar me abrindo e falando. Entende? Então, eu carreguei isso a vida inteira. Mas como criança, eu não sofria muito com aquilo. Eu só tinha medo. Com o passar do tempo, isso foi só mais uma coisa para estar destruindo. Mais uma flecha do inimigo na minha vida para tentar fazer aquilo que ele queria. Que não vai conseguir. Que é destruir minha vida. Com o passar dos anos, vocês sabem que na nossa vida tem pessoas que são enviadas de Deus e tem pessoas que são enviadas do próprio inimigo. E eu sempre sofri, todo mundo sofre, uma batalha constante espiritual. E a minha vida, tinha minha amiga que hoje ela é afastada, que ela era uma bênção. Ela vivia me chamando para ir na igreja. Eu ia, tipo, uma vez, outra vez não ia. Mas eu sempre gostei daquilo. Só que o que? Eu ia para a igreja, meu Deus, que felicidade, uma união dentro da igreja. Voltava em casa, meu pai chegava bêbado, batia na minha mãe. E eu falava, meu Deus, para que isso? Não adianta. Então eu não tinha nem vontade mais de ir para a igreja. Por que adiantava Deus ir para a igreja, conversar com Deus e chegar em casa e Deus não transformar minha família? Nunca soube o motivo. Com o passar do tempo, eu comecei a estudar. Estudando, eu conheci uma travesti na escola. Essa travesti chegou para mim e falou, nossa, você tem uns 3 jeitos feminino. Se você começar a tomar hormônio, você vai ficar parecendo uma mulher. E aquilo ficou na minha cabeça. Passou-se uma semana, essa travesti chegou na escola, ela me deu uma cartela de anticoncepcional, que é o remédio que a mulher toma para não engravidar. E eu falei, meu Deus, para que isso? Okay. Já olhou de pai, meu Deus, calma. Aí eu comecei a tomar um, comecei a tomar outro. Passou-se mais uma semana, me deu uma dor forte no meu peito. Eu achei que eu ia morrer. Eu, Senhor, eu vou morrer. E eu morrendo de medo de contar para minha mãe e para meu pai que eu tinha tomado remédio para isso. Quando fui ver, começou a crescer assim, seios em mim, essas coisas, que hoje, graças a Deus, já está tudo já mudado. Em nome de Jesus, começou a se transformar, minha voz começou a afinar, tudo. E através daquilo ali, eu comecei a andar com ela. E comecei a conhecer um pouco sobre o mundo LGBT, essas coisas, entende? E depois disso, eu comecei a sair das amizades da igreja para ter amizades com o mundo. E começando assim, eu comecei a ir para uma balada, comecei a conhecer as baladas LGBTs. E lá, todo mundo falava, mas você não é gay, você é travesti, você é transexual, você não nasceu para ser homem. E aquilo eram palavras, porque palavras têm poder. Se você falar para uma pessoa, minha amiga, você é uma abençoada. Se ela guardar essa palavra para ela, ela pode levar para a vida dela. Era igual faziam comigo. Você não nasceu para ser homem, você nasceu para ser outra coisa. E desde criança, Satanás já estava querendo roubar minha identidade já. Mas não conseguiu, em nome de Jesus. E o que? Ficava, você não vai ser homem, você tem que ser travesti. E aquilo ficou na minha cabeça. Chegou um certo tempo que eu me olhava no espelho, eu não sabia quem eu era. Eu olhava e falava, meu Deus, com um trejeito de mulher. Falava, Senhor, quem eu sou? Depois disso, Satanás, ele é enganoso. Satanás, ele se faz até de crente para poder enganar a gente. Então, o que? Ele pegou e falou bem assim, Jesus é chamado do mesmo jeito. Jesus vai nos amar, Jesus ama o pecador. Só que Jesus não ama o pecado, entendeu? E aquilo ficava, Deus vai, vem do jeito que é. A famosa frase de Satanás, vai, seja feliz.
Essa é a famosa frase de Satanás. Então eu fui. Depois disso, eu comecei a cair no mundo da prostituição. Sofria muito, apanhava, sabe? De chegar em casa tudo cortado, tudo machucado, minha mãe chorando, de ficar não sei quantos dias fora de casa, entende? Aí eu caí nas drogas. Já morei na rua, já que no centro, eu fiquei morando 1 mês no centro, fui internado em clínicas, nada disso adiantou. Nada adiantou. Hoje eu vejo que não era a clínica que ia me tirar do meu vício, mas sim um poder superior, que era Deus. Mas mesmo assim, não fui. Continuei na vida errada. Para quem não conhece, eu já fui no programa da Eliana, do Ratinho. Hoje vocês não me conhecem porque eu sou um novo ser em Jesus. Eu sou totalmente diferente. Mas eu tinha um canal no YouTube com 417 mil seguidores. Tinha um Instagram bombando, um TikTok bombando, entendeu? Eu tenho vários vídeos na internet que rodam até hoje, que tem gente que compartilha, mas não sabe quem é eu, graças a Deus, em nome de Jesus. Aí o que? Mesmo assim teve um dia que eu acho que eu tava trabalhando, aí do nada eu usei tanta droga nesse dia que eu só fiquei 3 dias fora de casa. Cheguei em casa, acabou o dinheiro, eu voltei pra casa da mãe. Voltei pra casa da minha mãe e fiquei lá. A hora que eu fechei meus olhos pra dormir, eu só sei que eu fiquei 2 dias dormindo. E esses 2 dias eu não acordava. Pra minha mãe era normal, porque eu chegava e ficava tantos dias acordado, então eu dormia 3, 4 dias. Só que nesses 2 dias que eu estava dormindo, eu não estava dormindo, eu estava no inferno. Jesus me levou até o inferno. E ele me mostrou, nesse inferno onde eu estava, eu gritava, Senhor, Senhor, meu Deus, meu Deus. E não ouvia, Deus não vinha. Deus não vinha, e eu clamava, e aquelas pessoas gritando. E eu, meu Deus, me salva. Do nada veio uma luz enorme, que eu não conseguia nem abrir os olhos. E falou, que eis a minha hora que estou chegando, e era a última chance que Deus ia me dar. Ele falou para mim, que era para mim ir. E eu acordei, da hora que eu acordei, foi como se fosse um sopro assim que me deu, eu acordei. E nesse mesmo dia eu falei, o quê? É normal ficar dormindo? E não aceitei, porque a gente é assim, Jesus fala com a gente, o Espírito Santo fala com a gente, e a gente não acredita. A gente, deixa eu falar. Saí pra fora, bolei um cigarro de maconha, pra fumar na frente do portão, né? Vergonha, boca, vergonhazinho, tudo vendo aquela pessoa chapada, assim, né? Aí o quê? Vem a minha amiga, que nós fumávamos um monte junto, né? Eu e ela, meu Deus, aquela ali, gastava um monte. Veio com o carrinho e o vestido até o pé. Eu falei, olha lá, crente. Ela chegou, paz, irmão, deu. O que aconteceu contigo, guria? Até onde tu tava lá na balada, ficando com um monte de homem, não sei o quê. Vamos lá, vamos pra balada, não sei o que. Dela, não, eu quero te fazer um convite, vamos comigo lá na minha igreja, não sei o quê. Daí eu falei, até brincando, tem comida lá? Dela, não, vamos lá, vai ter uma palavra. Daí eu falei, daí ela ficou insistindo tanto, que eu peguei e acabei indo. Tanto que eu fui ir por ir mesmo. Nesse dia, o Espírito Santo falou tão grande comigo dentro da igreja, que ele só confirmou o que ele estava falando para mim. Jesus falou comigo. Então, desse dia, eu aceitei Jesus. Aí eu fui para a igreja, fiquei na igreja, e depois eu fui para outra. Nessa igreja que eu fiquei, eu conheci uma menina. Essa menina, a gente começou a namorar e eu tive uma desilusão amorosa. Porque a gente acelerou demais as coisas, entendeu? Tipo, a gente não esperou o tempo de Deus, a gente foi para o nosso tempo. E às vezes Satanás usa até pessoas que você acha que é para o bem da sua vida, mas não é. Por isso que a gente tem que ter discernimento das coisas do que é de Deus, que não é. Então eu acabei me enganando com ela, e aquilo foi uma armadilha de Satanás, que fez eu me afastar novamente da igreja. Eu estava num processo, eu explico uma coisa, a gente começa um processo, mas se a gente sai no meio do processo, a gente começa tudo de volta. E eu já tinha tirado todos os capetas do corno já, dos cornos. Saí com mais 40 nas costas. Resumindo, nunca mais vou voltar para a igreja. Eu odeio crente. Eu passava na frente da igreja universal, eu cuspia na frente da igreja. Teve um dia que eu fui na porta da igreja e falei, vocês vão tudo pro inferno. Eu tinha nojo de crente. Teve um dia que eu vou contar uma coisa, pastora. Eu tava dentro da... não, depois eu conto depois. Daqui a pouco. Conta tudo. Aí o quê? Tanto que foi semana passada... Não, semana passada não, minto. Esse tempo aqui atrás. Eu tava na igreja. Tava no mercado. E eu tava... No começo eu tava meio assim das pessoas, sabe? E uma irmã, Dária, que vinha atrás de mim dentro do mercado. Eu falei, o que essa mulher tá fazendo atrás de mim, gente? Será que ela acha que eu vou roubar? Eu ia pro outro corredor, a mulher vinha e ficava. Meu Deus, Senhor, tira essa mulher do meu caminho. Eu ia no outro corredor, a mulher vinha.
Deus, Senhor Deus do céu, quer ver que essa mulher vai começar a vir pregar que eu tenho que ir para a igreja, que não sei o quê, que eu não vou pro céu? Do nada a mulher chega, moço, tem um papel higiênico engatado na nossa calça. Eu não acredito nisso. Aí Já ela tava falou, fugindo da moça da revelação. Né? mas eu ri tanto que através disso ela aproveitou essa brecha para me evangelizar. Entendeu? E isso foi também uma flecha de Deus, na verdade, também, para me trazer para Deus. Não, mas mesmo assim eu não queria voltar para a igreja. Eu estava numa boate onde eu trabalhava, eu comecei a me alcoolizar, estava usando muita droga, e Deus sabe até hoje que no meu coração eu não ia voltar. Mas não adianta a gente fugir quando Deus tem plano na nossa vida, e quando a gente tem propósito, Deus tem propósito na nossa vida, a gente pode fugir, pode ir para o outro lado do mundo que Deus busca, entendeu? E eu não sei como, foi na Páscoa, não sei mesmo como, foi sobrenatural, uma agir de Deus sobrenatural, que eu acordei na frente de uma porta de uma igreja, com um pano nas minhas costas e chorando. Não sei como eu fui parar lá. E eles falaram que eu tava com mais de não sei quantos capeta nos cornos, que foi difícil tirar. Eu só sei que eu acordei morrendo de vergonha de mim, morrendo de vergonha dos cabelos que eu tava grande, morrendo de vergonha das minhas vestes. Eu fui para casa. E a pior coisa, doeu tanto no meu coração de chegar, de ter que vir andando aquela humilhação, descalço, no meio de uma avenida cheia de gente, tudo arranhado, que de certo os capetas me grudou lá. Aí eu vim tudo assim, uma avenida tudo arranhado, tudo machucado, chorando, porque foi uma coisa que eu não estava sabendo explicar. Eu chorava, e de bater na porta da minha mãe, e a minha mãe vir e ver o meu estado daquele jeito. Aquilo ali pra mim foi o final de tudo. Eu falei, agora eu morri, mas agora eu vou nascer. Então, eu peguei e falei bem assim, agora eu vou voltar para Deus. E eu decidi caminhar de volta. E o que? Através de todos esses meus caminhos que eu tô indo, Deus já trouxe a minha sobrinha para Deus, a família, a mãe dela, a minha mãe, todo mundo já tá voltando para Deus. E hoje eu sei aquele motivo lá atrás, que meu Deus, por que eu vou na igreja e a minha família não muda? Porque através de mim, a minha família servirá ao Senhor. Glória a Deus! E antes de tudo, eu tive que aprender duas coisas. Para a gente começar uma caminhada com Jesus, tem que ter renúncia e perdão. Vocês acham que não doeu dentro? Hoje não me dói mais, porque eu sou liberto em nome de Jesus. De eu ter sido abusado sexualmente como criança. Doía muito. Mas como que Deus vai liberar o perdão na minha vida se eu não tenho capacidade de perdoar o próximo? Por mais que seja a coisa mais ruim do mundo. É difícil para nós, mas para Deus não é. E se a gente pedir para Ele, Ele dá. Ele fortalece a gente para a gente liberar esse perdão. Aleluia. Eu lutei, jejuei para Deus me dar força para perdoar esse homem. Gente, teve uma festa que eu só falava, Deus, prepara o dia, prepara o dia que vai dar certo. Deus fez uma festa e eu nunca consegui olhar na cara dele. Nesse dia ele chegou a conversar comigo. Do nada só abri minha boca, não sei como. Eu te perdoo, tio, por tudo que o Senhor fez na minha vida. E ele sabe muito bem o que ele fez. Mas eu também te peço perdão. Ele ficou tipo assim, perdão por quê? Deu. Perdão de todas as vezes que eu te desejei a morte. Todas as vezes que eu te desejei mal também. E eu preciso desse teu perdão para me encaminhar com Deus em paz. E ele me perdoou. Demorou para perdoar porque ele falou capaz. Não, eu quero teu perdão, me dá o teu perdão, senão eu não vou sair daqui. Aí ele me deu o perdão. Os vícios que eu tinha. De cigarro, maconha, até antes na igreja, quando eu ia lá, foi difícil, eu não conseguia. Agora, nessa caminhada agora, para tu ver como Deus está forte na minha vida. Eu estava indo na igreja lá, 2 semanas lá na igreja, eu chegava da igreja e já sentia um cigarrinho do capeta, né, como diz, né? Já estava lá fumando. Só que o quê? Não é o pastor nem a pastora que vai falar, vai parar de fumar, irmão, vai parar, senão eu vou te dar um soco. Não é assim. É o Espírito Santo que vai trabalhando na nossa vida. Eu cheguei da igreja do nada. Olha para vocês verem como o Espírito Santo é forte. Eu cheguei da igreja, eu fui acender um cigarro e na minha cabeça falou, como que eu vou acabar de acender um cigarro se eu acabei de sair da igreja? Nesse dia eu peguei a carteira de cigarro, eu levantei para cima e eu falei assim, ó, você não é o meu Deus.
Então você não tem poder sobre minha vida. A partir de hoje, você não me controla mais e eu não fumo mais. Aleluia! 1 minuto depois, a minha mãe veio lá. Meu Deus, filho, eu tava pensando. Meu Deus, eu fumando lá, nós acabamos de vir da igreja. E eu fumando cigarro. Deus falou, ministrou na cabeça dela a mesma coisa que ele tinha ministrado na minha, sabia? Aí o que? Agora, constantemente, até aconteceu, eu contei pro Marlon esses dias, uma coisa tão coisa. No começo é difícil, gente. É porque quando a gente está fraco na fé, é aí onde o inimigo consegue agir. Porque quando a gente está forte, ele já não tem mais poder na nossa vida. Aleluia. Então, a pastora sabe que eu já contei para ela que eu era muito atormentada pelos capetas de noite, quando dormia. Hoje, não. Tanto que eu achei que sim. Porque eu estava orando esses dias, pastora. E eu estava numa unção tão grande dentro do meu quarto lá, e gritando glória daqui, aleluia dali. E antigamente, toda vez que eu dobrava meu joelho, já vinha o inimigo no meu ouvido rir, assoprar no meu ouvido. Entendeu? E isso me incomodava muito. Mas eu aprendi lá no Pentecoste que a gente ganhou o poder, a autoridade, como diz, né? A autoridade. Então, como eu tenho autoridade, eu já chego em casa repreendendo tudo. Então, depois disso, nunca mais aconteceu essas coisas. Essa semana, por isso que eu falei que ainda estava me atormentando. Eu estava dobrando o joelho, do nada vem assim uma coisa e passa na minha orelha. Pastora do céu. Eu falei, o Satanás está aqui. Senhor Deus, tira, Senhor Deus, que está aqui. Pastor, e aquela coisa molhada dentro da minha orelha. Eu, Senhor, a língua do capeta no meu ouvido, Senhor, tira. Pastor, eu estava quase me mijando. Quando eu abro o olho, era o gato. Ai. Eu disse pro Lucas, quando eu conheci ele, eu conheci a história dele, eu disse pra ele, Lucas, tu vai salvar muitas pessoas. Eu falei, tudo que Deus fez com a sua vida vai ser testemunho para muitos outros. Porque eu sei que, principalmente essa área do homossexualismo é uma área muito fechada às vezes, né? E as pessoas acham que é impossível essa libertação. É possível. E eu disse para ele, você vai ser o canal que vai ajudar muitas pessoas. Glória a Deus. Então a nossa missão como igreja é cobrir sempre você de oração. E lá no Pentecostes teve uma experiência muito linda, né? Sim, Conta para eles como foi. Conta. Eu tava lá e tava todo mundo falando em línguas e glória a Deus. E eu já ouvi 2 vezes que pra gente ser batizado pelo Espírito Santo, a gente tem que ter bastante busca, a gente tem que jejuar bastante e a gente não tem que querer, a gente nem merece primeiramente, né? É isso mesmo. É uma graça que o Espírito Santo dá pra gente. Então, eu estava aquele dia lá e eu não vou desistir. E eu, glória a Deus, aleluia. E sem saliva na garganta, e eu, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Nada. E eu falei, não, Senhor Deus, se for da tua vontade, você me batiza hoje. Se não for, eu só estou aqui para te adorar e te exaltar. Ok. Teve uma irmã que ainda eu quero saber, que não conheço, que eu quero saber que ela vai dar um abraço nela depois. Que ela chamou lá, ela falou, se você tem um chamado na sua vida, que o meu chamado é, querendo ou não, ser pastor. E o meu chamado é sobre homossexuais. Entendeu? É pastorear os homossexuais, travestis. E eu creio em nome de Jesus que eu vou. Amém. Entendeu? E o que? Eu fui lá, e uma coisa que eu nunca quis seguir meu chamado. Entendeu? A gente quer seguir o nosso chamado, mas a gente não tem chamado. O chamado e propósito é de Deus. Amém. E o que? E acima de tudo, a gente não tem que qual é o meu propósito? Entendeu? Aí o que? Eu falei, vou. Hoje, é hoje que eu vou mesmo seguir. Eu dobrei o meu joelho e eu falei 3 coisas que um pastor precisa ter: bastante unção, discernimento, né? E a outra palavra que agora me deu um branco, né? Que vocês me deixam nervoso, meu Deus. Mas unção, discernimento e... não sei, pastor. Eu vou falar sabedoria, mas não é. Amor. 3 palavras. Sabedoria, isso. 3 palavras eu falei. A hora que eu abri a minha boca para falar essas 3 palavras, a minha língua enrolou e saiu palavras diferentes. Eu falei, será que fui batizado no dom de línguas? Eu falei, não. Cheguei em casa no domingo, não orei bem pouquinho. Na segunda-feira eu comecei a orar e daí lá falaram também que a gente não precisa estar no Pentecoste para fazer aquela unção lá que estava acontecendo lá. Você pode fazer no seu quarto sozinho. Eu falei, vamos testar. Cheguei lá, paguei a luz e comecei a adorar. Já tirei o gato para fora também, né? Porque depois dessa experiência... Não, depois disso, apaguei a luz e comecei, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Do nada eu comecei a falar em línguas. Eu falei, para.
Parou. Não. Senhor, não, eu não aceito. Não é assim. Não é desse jeito você chegar e fazer assim, não. Não. Eu quero que você me dê uma confirmação. Fala pra pastora. Manda alguém falar comigo em sonho. Se não. Resumindo, após a minha oração, eu faço meus estudos. A hora que eu abro a Bíblia, no qual o estudo cai, dons espirituais. Eu falei, não. Senhor, eu não aceito. Usa a pastora, fala comigo por sonho, mas confirma pra mim. Terminei meu estudo, fui orar. Era 2 horas da manhã, eu acho. Eu fui tomado por uma unção tão grande que eu comecei a falar em línguas das 2 horas da manhã até 5 horas da manhã. Eu não entendia nada, mas eu falava e chorava e ria ao mesmo tempo. E levantava a mão pra cima e andava para um lado pro quarto, pro lado do outro. Mas foi maravilhoso. E uma coisa que eu falo, eu tinha tudo na minha vida, fama, dinheiro, amigos. Mas do que adiantava eu estar feliz agora e depois ir pro meu quarto e sentir aquele vazio dentro de mim? Hoje a única coisa que eu sei que vai completar a minha vida e o mais será acrescentado é Deus. Aleluia. E eu creio que Deus tem um propósito na minha vida, na vida de todo mundo aqui. Amém. E a gente não tem que querer ver o propósito, a gente tem que viver o propósito. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, gente. O Lucas tem uma piada, né? O testemunho dele era para ser todo mundo chorando e nós tudo rindo aqui dele. Mas glória a Deus. E com certeza eu sei que tudo que ele falou é para alimentar ainda mais a nossa fé. A gente vê que Deus, ele é real, né? Que é possível. E quando ele falou do batismo do Espírito Santo, naquele dia ele me mandou um recado, 5 horas da manhã, pastor, eu estou aqui, não sei o que está acontecendo. Apavorado, ele disse, eu estou aqui, falei em línguas das 2 da manhã até agora, mas não entendi nada. Aí nós conversamos um pouquinho e eu tenho certeza que essa ajuda do Espírito Santo é o que nos mantém de pé. Tem que ser uma busca de todos nós, porque sozinhos a gente não consegue. Por isso é importante o Espírito Santo e a igreja. A igreja é importante. Nós vemos um tempo onde as pessoas estão achando que não precisam congregar em igrejas. Ah, eu tenho meu pastor do YouTube lá, eu assisto ele, tá bom. Não, você não consegue sozinho, você precisa de pessoas. Né? Nós ouvimos aqui muitos testemunhos de que chegaram na igreja, alguém deu um abraço. Chegaram na igreja, alguém orou. Chegou na igreja, alguém deu uma palavra. Por quê? Porque nós somos alimentados uns pelos outros. Às vezes você sai da sua casa desanimado, você entra na igreja, alguém vai estar ali para te dar uma palavra, vai ser o canal de Deus para te dar algo. E se você fica em casa esperando do YouTube, às vezes isso, não que Deus não possa falar. Deus fala. Deus pode usar a palavra da internet e usa, a gente sabe que é muito importante isso. Mas às vezes é o pessoal, sabe, o abraço, o aconchego, o colo para chorar, a repreensão às vezes para nos fazer, nos movimentar. Então é muito importante nós termos essa consciência, a consciência de realmente nós estarmos congregando em família, porque dessa forma nós vamos conseguir vencer as nossas lutas, vencer as nossas batalhas, perdoar, ajuda a perdoar. Então, assim, você que talvez tenha esse pensamento, não, mas eu não preciso estar fixo numa igreja, não preciso ter um pastor, não preciso... Não, você precisa, eu preciso. Nós precisamos. Às vezes eu, como pastora, chego aqui na igreja, às vezes meio desanimado, eu sou ser humano. Chego desanimado, eu chego aqui, às vezes o irmão está ali, já me dá um abraço, pronto. Já é suficiente para me fazer ficar feliz. Ah, pastora, mas Deus tem o poder, sim, mas é no abraço do irmão que Deus reage, que Deus responde, que Deus fala, que Deus faz. Então, assim, ame esses momentos, valorize esses momentos. Às vezes nós pensamos, eu estou triste, estou desanimado, vou ficar em casa. Isso é o que o diabo quer, que eu e você fiquemos em casa. Que você fique lá, na sua cama, deitado lá, deprimido, triste, porque é exatamente lá que ele vai entrar na sua mente. Que ele vai começar a colocar pensamentos. Agora, quando você se levanta e você diz, não, eu vou para a igreja, nem que seja só para chorar na igreja, mas eu vou. É ali que Deus fala, é ali que você é alimentado, é ali que você é fortalecido, é ali que você é respondido, e aí Deus pode, com toda certeza, abençoar a sua vida. Amém? Vamos ouvir o Andy, daí nós vamos encerrar. Andy, eu gostaria que você falasse com eles, eu sei que você teve muitos processos na sua vida. Né? O Andy, a gente brinca que ele não é o gato que estava na oração lá do Lucas, mas ele tem um espírito de gato aí em algum lugar, que ele já teve passou por muitos livramentos, na verdade, na vida dele.
Ele, no teu encontro com Deus, ele até testemunha quantas vezes ele passou por experiências assim muito fortes de acidentes, enfim, até o momento em que ele conheceu Jesus. Mas o que eu gostaria que você falasse para eles, Andy, é a tua experiência que você teve com aquele amigo seu que você encontrou. Que o Andy teve um amigo que cometeu suicídio. E foi algo que marcou muito a vida dele. E eu gostaria que você falasse para eles isso. E aquilo que você aprendeu da importância de estar atento a outros. Então, como a pastora falou, eu passei por muitas situações assim onde que Deus parecia uma luta assim do diabo e Deus, assim, tipo, o diabo tentando tirar minha vida e Deus cuidando, assim. E faz, acho que uns 2 ou 3 anos atrás, não lembro muito bem, mas aconteceu uma situação assim onde que eu já era da igreja já há muito tempo e o Senhor me fez passar por uma situação assim que me abalou bastante assim no momento. Até cheguei a conversar com a pastora que eu me sentia muito culpado mesmo, assim, que foi no ano de 2013 quando eu entrei na empresa onde eu estou até hoje. Eu fiz muita amizade com esse amigo. A gente trabalhava em dois assim na empresa, era uma empresa bem, estava crescendo. Então ele me ensinava e ele também já era da igreja, então a gente conversava, passava o dia inteiro cantando músicas da igreja, música que a gente gostava assim, e conversando sobre igreja, conversando sobre Cristo e ele lia muitos livros e me ensinava muitas coisas assim. E com o passar dos anos, a empresa foi crescendo, aí ele decidiu sair da empresa e a gente acabou perdendo o contato, assim. Aí eu continuei na empresa e através de outro amigo que eu acabei levando para a empresa, eu levei para a igreja e depois eu levei ele para a empresa. Eles também fizeram uma amizade muito grande assim, e esse amigo continuou tendo contato com esse rapaz, né? E eu perdi o contato, assim, eu só sabia dele assim pelo outro, né? E eles falavam assim que o nome dele era William, eu conversava com ele, com o meu outro amigo, ele falava, o William tá desanimado de Deus, ele vive falando pra mim que ele vai se matar, que ele tá muito triste, que o casamento dele não tá legal. E tipo, eu não falava, não, capaz, ele é um cara que viveu a vida inteira na igreja, como que ele vai fazer isso? Ele conhece Jesus. Aí, e o tempo passava e ele sempre falava isso, sempre conversava, quando eu conversava com esse amigo, ele sempre falava que estava preocupado com o William, porque o William estava meio triste, que ele aí vinha com umas conversas, aí eu ia pro Instagram e via as postagens deles, assim, ele era um cara muito inteligente. Então eu li os textos dele que ele escrevia, cara, era muito profundo, assim. Aí quando passar do tempo, ele foi escrevendo umas coisas assim que, eu li assim e falava, meu Deus, como que isso está saindo da boca do William? Como que ele está escrevendo essas coisas? E uma coisa que ele escrevia parecia que, que ele estava na terra assim só não queria mais nada, não queria mais viver. Através do texto tu via que ele não queria mais viver, que ele era muito solitário só lendo aquilo, sabe? E antes dele começar esse processo, ele era um cara, por ser tão inteligente, de estudar tanto, ele chegou uma época que ele queria explicar Deus. E ele ia na igreja AME ali, e ele criou um negócio, era tipo o que a gente está fazendo aqui. Iam pessoas inteligentes lá para eles discutir sobre Deus, assim, sabe? E as pessoas iam lá, questionava, fazia perguntas para ele, e ele falava tudo assim. Aí até que chegou um momento que foi uma semana antes de acontecer, o meu amigo lá da empresa, ele falou que eles iam se reunir num fim de semana, num sábado, para comer pizza lá, iam em casais e esse amigo, o William, né? E eles estavam conversando e ele falou,
cara, eu acho que pra mim deu. Não vai passar mais dessa semana, eu não quero mais e eu só não tirei minha vida ainda até hoje porque eu tenho medo de sentir dor. Ele estava encontrando uma maneira dele fazer sem sentir dor. E a gente não dava bola para isso. A gente achava que ele não ia ter coragem de fazer isso. Até que chegou nesse fim de semana, chegou na segunda-feira na empresa, a gente estava eu conversando com o Thiago, que é o outro amigo, e ele muito preocupado, desde de manhã muito preocupado, tentando mandar mensagem pro Willy, mandava mensagem e nada dele responder, e tentava mandar mensagem, e a última mensagem que ele tinha mandado era no domingo, no sábado à noite, depois que eles saíram da pizzaria, ele chegou em casa e mandou uma mensagem, tipo, agradecendo pela noite, que foi muito feliz, que apesar de tudo ele tinha se sentido feliz. Então, através dessa mensagem a gente achou que ele já estava bem, estava melhorando, né? E passou a tarde, a gente mandando mensagem, eu também comecei a ficar preocupado, também comecei a fuçar o Instagram dele, ver as últimas postagens, aí e foi passando o dia, a gente tentando mandar mensagem, nada, ligando e nada, aí até que chegou o fim do turno, a gente decidiu ir na casa dele. Aí a gente foi na casa dele, que era no Guanabara, ele morava sozinho, né? A mulher dele tinha deixado dele, por conta dele ser muito triste, quieto no canto dele, né? Ela decidiu terminar o casamento, aí a gente chegou lá na casa dele e deu de cara com o pai dele. Aí o pai dele tava lá tentando abrir a porta da casa dele, que a porta estava trancada e que o pai dele também certamente estava tentando falar com ele, né? Cara, aí ali já... eu nem quis subir, na verdade, o Thiago que subiu lá e relatou isso pra mim, né? Aí eu decidi subir. Eu creio que, não sei o que me fez subir, né? Não sei se foi Deus querendo me mostrar mais alguma coisa para que hoje eu entendo, né, o porquê eu subi. Eu decidi subir aí até que a gente chegou lá e ligou pro chaveiro, o chaveiro veio para abrir a porta. O chaveiro abrindo a porta e tava o pai dele, eu e o Thiago, assim. Na que a gente abre a porta, a primeira coisa que a gente vê assim é ele pendurado assim, ó. E já tava, acho que desde sábado lá já, porque as pernas já tava pretas já, ele tava bem pálido. E ali, aquela cena pra mim, eu lembro até hoje, foi uma coisa que eu demorei muito tempo para me libertar daquela cena e do sentimento de culpa por ter deixado de correr atrás, por achar que, pelo fato dele conhecer a Deus, pelo fato de ele estar muito tempo na caminhada, de que ele não seria capaz de fazer aquilo, sabe? E, isso me doeu muito, assim, foi muito difícil por um longo tempo, assim. Até que um tempo eu cheguei para a pastora e relatei para ela, assim, aí até num encontro com Deus que teve depois, eu consegui me libertar dessa culpa. E o que eu entendi disso é que a gente não deve deixar as pessoas, não deve se afastar das pessoas, assim, sabe, que se uma pessoa diz que está triste, que ela está passando por um momento difícil, é que a gente deve ficar atento a isso, independente se ela acredita em Deus ou não. Porque eu creio que o William, ele era um cara de Deus, ele era um cara cristão, que ele passou por uma caminhada muito grande, ele ganhou muitas pessoas para Cristo. E chegou um momento da vida dele que a doença que é a doença do século, que eu creio que eu não acreditava muito, eu falava, meu Deus, como uma pessoa pode ter dinheiro, ter tudo e ficar depressivo e acabar chegando a tirar sua vida, né? Eu achava que isso não entrava na minha mente, isso, sabe? Eu falava, meu Deus, se eu chegar num ponto desse, eu vou fazer as coisas que eu mais gosto de fazer, que é o que me faz feliz, e eu vou sair disso. Mas não, eu creio que não é bem assim. O diabo chega a entrar muito profundo na mente da pessoa,
que é difícil mesmo sozinho. Eu creio que ele tentou se livrar disso sozinho e não conseguiu, né? Que é isso, que o diabo entra na nossa mente de uma forma tão profunda assim que só Jesus e o Espírito Santo e amigos que entendam isso para nos livrar disso, sabe? Que é a verdadeira, que a gente passa por uma metanoia em conjunto, né? Em comunhão, junto com Deus e o Espírito Santo e as pessoas, os amigos, né? Amém. E diante desses testemunhos, eu gostaria de orar por você. Encerrando esse testemunho do Andy, porque o Andy falou algo, né? Ele disse assim, a gente precisa, muito obrigada, gente, Deus abençoe você. A gente precisa estar atento, porque quando nós falamos de estar na igreja, a Malu falou algo nela, disse estar na igreja é diferente de ser igreja. Que eu e você não estejamos apenas na igreja, mas que nós sejamos igreja. E eu acho que esse testemunho cabe muito bem a esse tempo, porque eu sei que se você saiu da sua casa nessa manhã para vir para a conferência, é porque certamente você já tem o coração nas coisas de Deus, você já deseja algo mais de Deus. Então que você queira para você, mas também queira para outros. E eu quero que você se coloque de pé. Eu quero orar por você, orar pela sua vida, mas eu quero fazer uma oração diferente agora. Eu quero que você feche seus olhos.